Edson Valeriano, ministro sênior da Igreja Batista Monte Oreb, São Paulo, capital, com vocês. Reflito neste instante, por ser um dia marcado ou marcante para toda a cristandade, no texto de Isaías, capítulo 53, o verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. O vitupério do Cristo continua ao longo da história do cristianismo. Celebra-se em todos os países cristianizados, mas não cristãos de fato, o vitupério da morte do Cristo ocorrido no primeiro século. Celebra-se a data, porque a data não é certa. Portanto, o que realmente celebramos é o fato acontecido. Pode ser um dia a mais, ou uma semana a mais, ou a menos, ou um mês a menos, ou a mais. A data não é o mais importante. O importante é o fato acontecido. Mas acontece que a história da cruz de Cristo, a história daquele vitupério ocorrido no primeiro século, essa história ainda não terminou. A igreja cristã verdadeira tem presenciado esse vitupério ocorrer de tempos em tempos, desde o início na sua fundação, da sua criação com Pentecostes, e vai continuar vendo até a volta de Cristo. Porque somente assim o vitupério não mais acontecerá. A igreja cristã nasceu regada de sangue, a começar pelo sangue do próprio Cristo naquela cruz do Calvário, e ele não abriu a sua boca. Continuou com Estevão, o primeiro mártir, que também silenciosamente sofreu a morte pelo seu Cristo, e Cristo não interviu, deixou acontecer. E depois dele, vários outros, os pais da igreja, deram suas vidas para continuar levando avante essa mensagem. E a igreja nasceu regada a sangue. E Cristo, que podia intervir, como disse a Pedro no Getsemane: Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele mandaria uma legião para me defender. Mas ele não quis, não abriu
a sua boca. Mais tarde, no quarto século, o vitupério continuou com Constantino, o imperador romano, que, em uma atitude sana ou insana, ele mundanizou a igreja cristã, transformando-a em religião oficial do Estado e, com isto, empaturrando as fileiras cristãs com pagãos inconfessos. E, com isto, a idolatria tomou conta também da até então chamada Igreja Cristã. Ele também podia ter interferido, mas não interferiu. Não abriu a sua boca. Na Idade Média, mais uma vez o Cristo foi vituperado com a Inquisição promovida pela Igreja Cristã, agora apóstata, desviada. Cristãos matando cristãos em nome de Deus. E Deus, em Cristo, podia mais uma vez interferir, mas ele não interferiu. Permaneceu mudo e não abriu a sua boca. E o vitupério continuou quando a Bíblia nas Américas foi expulsa das escolas, impedindo assim que recebessem base sólida da verdade revelada. Ele podia ter interferido, mas não interferiu. Permaneceu mudo e calou a sua boca. O vitupério permanece sobre o Cristo quando ele é retratado em teatros e filmes como afeminado. Ele podia também interferir, mas permaneceu e permanece mudo, sem abrir a sua boca. Quando as vozes da imprensa, da mídia escrita e falada, se levanta em críticas e zombarias, quando o nosso presidente se ajoelha em uma igreja, juntamente com a sua esposa, para orar, a cruz, o sacrifício, o Cristo, mais uma vez é vituperado. E ele não abriu a sua boca. Quando isto acontece, não é a pessoa em si que é perseguida, mas é o próprio Cristo. Quando Paulo, perseguindo aos cristãos no caminho de Damasco, Cristo lhe aparece e com voz veemente pergunta: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele não disse: por que perseguis os meus escolhidos? Por que perseguis os meus redimidos? Ele não disse isso. Disse: por que me persegues? Tudo isto, portanto, é vitupério à cruz, ao sacrifício do Cristo que por nós morreu. E ainda hoje, quando a cruz é vilipendiada, mercantilizada, para fazer
negócios temporais e lucros temporais, é o Cristo que é vilipendiado. E quando você falha com o seu compromisso de obediência, de entrega, de dedicação, de adoração pelo que Ele fez por você, mais uma vez é Ele que é vilipendiado e a cruz também vilipendiada. Mas isso vai acabar. Na sua palavra, em Romanos capítulo 12, o verso 19, ele afirma: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O dia do Senhor virá, quando então todo vilipêndio sobre a cruz e o seu nome irão terminar. Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, dos versos 10 a 13, ele vaticina: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de assim ser dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e em piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra nas quais habita justiça. Não se engane, o vilipêndio continua, mas a sua igreja permanece. Você honre a cruz, honre o seu Cristo e glorifique-o com a sua vida. Curta, compartilhe, inscreva-se, coopere, mantenha esse ministério até que ele venha. Amém.